Opa, bem-vindo, tudo bom? Tudo bem, Leonardo? Obrigado pelo convite e participar da tua live aqui para falar um pouco sobre esse trabalho que você tem feito juntamente com o nosso querido deputado Anibele Neto e falar um pouco do projeto que está sendo tramitado, do projeto de lei junto à Assembleia. Seja muito bem-vindo, um prazer imenso te receber. Opa, boa noite! Seja bem-vindo, deputado, à nossa live. Obrigado. Prazer é nosso de participar. Uma ferramenta nova. A gente não tem tanta expertise nisso, mas está entre amigos, entre pessoas do bem. O Leonardo, que eu conheço há muito tempo, e esse grande secretário, nosso amigo, parceiro Rony. Eu estou muito feliz. Eu quero agradecer vocês, tirar um tempinho do dia de vocês aí para conversar. Como você falou, uma ferramenta nova, mas nós vamos falar muito sobre tecnologia hoje, deputado e secretário. Então, o lado bom da tecnologia é isso, né? A gente pode conectar pessoas e levar informações para as pessoas. Eu vou pedir para cada um de vocês se apresentar um pouquinho. Começamos pelo secretário, tá bom? Se apresenta, fala um pouquinho do teu trabalho aí. Eu sou o professor Rony, sou secretário de Estado da Educação do Paraná, mas antes de ser secretário fui professor temporário, professor concursado da Rede Estadual do Paraná, diretor de colégio, chefe de núcleo e atuando também dentro da secretaria. Estou hoje como secretário desde 2023, a convite do governador Ratinho Júnior, e tenho muito orgulho de ter trabalhado, estou trabalhando aí liderando a educação do Paraná e fazendo um trabalho em relação à educação do Paraná, principalmente levando tecnologia, levando um protagonismo dos estudantes, com programas, por exemplo, como Ganhando o Mundo, que a gente coloca os estudantes do Paraná para fazer intercâmbio fora do país. Enfim, é uma rede grande, rede do Estado do Paraná. São 71 mil professores, 30 mil colaboradores de apoio nas escolas do Estado do Paraná. São quase 1 milhão de estudantes, 980 mil estudantes na rede do Estado do Paraná. São 2.100 escolas espalhadas por todos os municípios do Estado do Paraná, 399 municípios do Paraná. Quanta coisa! E você falou muita coisa que a gente vai conversar hoje. Esse projeto de vocês ganhando o mundo é muito legal. Eu, particularmente, gosto, acho que leva a oportunidade de. Eu já atendi alguns adolescentes que estavam prestes a fazer esse processo, ir para outro país. Legal. É surreal. Isso aí eu acho maravilhoso. Parabéns pelo projeto, viu? Deputada Anibele, se apresenta para nós aí quantos anos de mandato? Conta um pouquinho da história para quem não te conhece. Leonardo, amigo, secretário, nós estamos no quarto mandato como deputado estadual, com a honra de representar a população paranaense. E dentro da nossa luta, nós nos confrontamos com uma série de problemas. E dentro do mandato você assume bandeiras. Então, conversando com você, um psicólogo que está crescendo e que tem um trabalho muito bacana para ajudar jovens, adultos a se livrar do vício das apostas, nós assumimos essa bandeira. Nós resolvemos fazer um projeto de lei para ter essa conscientização, como o início de uma caminhada. Primeiro, o deputado que entrou nesse assunto, né? E logo de início nós já participamos aí hoje dessa live com alguém que tem um conhecimento no chão da escola, já trabalhou muito tempo com estudantes e que pode, sem sombra de dúvida, como secretário que pode inclusive melhorar esse projeto. A intenção nossa é muito clara, começar essa discussão, ter essa aprovação. O governo do Estado tem uma condição muito maior de também de promover palestras, de preparar os nossos professores para ter a condição de detectar um aluno que está se encaminhando para esse vício, porque hoje a força das bets, o tal do tigrinho, ele está a todo quanto é lugar, ele está aparecendo para nós. E às vezes as pessoas acreditam que é mais fácil ir por esse caminho. De repente começa jogando, ganha uma, ganha duas, e acha que não vai precisar estudar, não vai precisar trabalhar, não vai precisar enfrentar os desafios que todos nós enfrentamos. E aí começa a perder. E aí ela acha que vai recuperar. E nessa tentativa de recuperar, é como se fosse uma droga. Eu tenho a convicção clara hoje, procurando ir atrás de estudos, de matérias, que isso é algo que, infelizmente, está crescendo. Portanto, o poder público tem a obrigação de fazer um enfrentamento, mas tem que fazer um enfrentamento com ações concretas
que efetivamente possam diminuir a ação desse pessoal na cabeça dos nossos jovens e também preparar os nossos profissionais da educação para poder ter a capacidade de detectar e retirar ele desse vício. Então, é um momento muito interessante. Hoje eu tenho uma condição muito tranquila de fazer essa proposta, de tramitar pela Assembleia e, sem sombra de dúvida, os meus colegas, com as suas experiências de vida, possam efetivamente melhorar esse projeto para que a gente apresente ao governador, depois de aprovado, para ele sancionar algo que possa melhorar a vida das pessoas. E hoje, infelizmente, essa é uma realidade. E eu estou muito feliz que o secretário Rony está prestigiando essa nossa live pelo seu conhecimento, pela sua história, sem sombra de dúvida, valoriza muito esse primeiro contato que nós estamos tendo a respeito dessa bandeira que assumimos, que é fazer um enfrentamento ao vício das apostas e melhorar a saúde mental dos nossos estudantes, dos nossos jovens. Muito bom, muito bom. Quero contar para vocês os bastidores desse projeto. Eu levei a ideia desse projeto para o deputado Anibele, expliquei para eles que o Brasil hoje vive uma epidemia do vício em apostas, em todas as escalas sociais e em todas as idades. E hoje, o adolescente hoje é bombardeado de informação, a tecnologia está aí, né? O deputado ouviu, levantou a bandeira e colocou o projeto de lei, né, para ser aprovado. E eu quero perguntar para você, secretário, o seguinte: eu estudei bastante sobre como está funcionando a educação no Paraná e vocês sempre buscam a inovação. E a inovação está acompanhada com a tecnologia. Inclusive, muito legal o trabalho de vocês, você acabou de falar alguns projetos. A inovação está sempre acompanhada com a tecnologia. Dito isso, a tecnologia tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom, estamos aqui, né, numa live, conversando, levando informação, e, obviamente, o lado ruim, as casas de apostas vieram para o digital. O cassino antes era só físico, agora é digital e está chegando até a palma da mão dos estudantes. Como que você vê isso, secretário? Enquanto secretário, como que você vê isso? Como que você enxerga esse problema de saúde pública dentro da educação no Paraná? Olha, esse caso das plataformas de apostas, as bets, né, como se é dito por aí, é algo que eu já considero como uma epidemia. Eu acho que se eu perguntar para quem está nos assistindo aqui, conhece sempre alguém, um amigo, um parente que entrou e virou um dependente desses jogos, que perderam toda a sua reserva financeira, perderam casa, carro em apostas, que é um vício gigante. E obviamente que os adolescentes, os jovens, se tornam presas fáceis desse tipo de jogos. Tendo dito isso, nós temos ao outro lado, que é a tecnologia. Também não podemos virar as costas para as tecnologias. A tecnologia, como você mesmo disse, nós estamos participando aqui de uma live que tem muita gente assistindo e acompanhando ela, de forma que a gente consegue comunicar. A mesma coisa é na educação. Usar uma tecnologia para levar o ensino de inglês, de matemática, tornar a matemática mais prazerosa para os estudantes aprender matemática, é o que nós temos trabalhado hoje na educação do Estado do Paraná. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que tem muito lixo na internet, que eu sempre falo, uso esse termo mesmo. Tem muita porcaria. Você entra naqueles grupos que se formam para cometer bullying com os estudantes, para deixar os colegas em situação vexatória, humilhação, que depois levam a uma situação mais trágica, que até mesmo a um suicídio. E isso é o que traz também em contramão à própria tecnologia. Então, o uso consciente da tecnologia de forma de desenvolvimento profissional dos estudantes, ele é o caminho. Agora, as bets das formas que estão hoje, a gente sabe que tem muito dinheiro envolvido, você vê, principalmente eu e o deputado Anibele, que somos aí, acompanhamos o futebol, sabe que eles dominaram todos. Nós três, sim, futebol, acompanham, eles dominaram todo o cenário de futebol. E tem muitas pessoas que entram ali para começar a apostar no seu clube de futebol, mas depois tem outras situações que eu vi até aqui nos comentários, que os jogos mais digitais, que a pessoa, como o próprio deputado colocou, joga, ganha uma vez, duas vezes, que é como a gente chama de isca, e depois a pessoa se torna um dependente, aquela adrenalina de vir a próxima rodada, de vir a próxima, e aí isso não tem freio. E isso tem que começar sendo feita uma conscientização dentro dos colégios, trabalhando dentro dos colégios. Nós temos hoje
uma disciplina no ensino médio que se chama Projeto de Vida, que já é para trabalhar essa conscientização, falar de futuro, mas falar desse momento que os nossos meninos vivem hoje dentro da educação. Então, esse é o grande desafio hoje que nós temos dentro da educação do Paraná, é conscientização e competir com o celular, com a internet, mas nós temos nossos valorosos professores que têm feito um trabalho muito grande, um trabalho de qualidade para com os nossos jovens, e é uma situação que nós temos que enfrentar. E esse projeto de lei que você, juntamente aqui com o nosso deputado Anibele Neto, que estão levando para a Assembleia Legislativa e tornar uma lei para o Estado do Paraná, estão na vanguarda de trazer essa iniciativa de discussão para dentro de toda a sociedade paranaense. A gente não pode esconder isso debaixo do tapete, sim, temos que discutir e levar a conscientização dos nossos meninos e meninas do Paraná. Muito bom. Você falou algo bem interessante, secretário, que me chamou a atenção sobre as novas disciplinas, projeto de vida. E confesso que eu dei uma estudada nas novas disciplinas. Na minha época de ensino médio, não eram disciplinas diferentes. Eles implantaram disciplinas novas, que eu acho bem legal. Sai do método arcaico de ensino e ensina coisas que algumas coisas a mais que a gente utiliza no dia a dia. Eu vi que tem a disciplina Projeto de Vida, Robótica, Educação Financeira. Não sei se tem mais alguma, por favor, me Tem corrija se eu estiver. programação também. Programação, muito legal. E eu pensei, você não acredita que teria como implantar no projeto, na disciplina de Projeto de Vida e também na disciplina de Educação Financeira, essa questão de conscientização das apostas? Por quê? Porque está totalmente ligado com o projeto de vida e com educação financeira. Teria como fazer isso? Não teria? Sempre tem espaço. O currículo do Paraná, a gente transformou o currículo em mais dinâmico, né? E a nossa busca incessante é conectar cada vez mais com os estudantes. Que eu tô, até a própria Joelma coloca aqui, como a gente coloca estimular o estudante para os estudos. É através da conscientização dele, buscando a participação dele, ele vendo o quanto é relevante o seu aprendizado nesse processo. E a educação financeira tem sido isso. Eu visito várias escolas do Paraná, esse ano mesmo já visitei mais de 85 escolas, e sempre pergunto para os estudantes, a educação financeira, o que acontece? A educação financeira, os estudantes adoram muito a educação financeira, porque trata do cotidiano dele, da realidade que ele está vivendo, naquele momento que ele quer comprar o seu tênis, a sua camiseta, e o que ele precisa fazer para conquistar esse objetivo dele. E o que a gente tem trabalhado na educação financeira é muito isso, essa conscientização. Nós, para você ter uma ideia, hoje nós somos um país de pessoas endividadas, com nome no Serasa, no CEPROC, e a educação financeira trabalha isso, o uso do crédito consciente, porque as grandes financeiras, as lojas de crédito, são como as armadilhas para a população mais simples, principalmente. E isso é bem importante trazer, porque as pessoas fazem um financiamento, compram um celular, por exemplo, e parcela em 24 vezes. Vai pagar 2 ou 3 celulares pelo juro que ele vai pagar. E a mesma coisa a gente está falando aqui sobre os jogos, as bets. A pessoa entra com a ilusão que vai ganhar um recurso, ele ganha ali no começo, mas depois ele perde e fica com aquela situação. E a educação financeira, sim. A gente pode criar um módulo, um conteúdo dentro do próprio currículo da educação financeira e abordar esses temas. É bem possível de conscientização dos nossos estudantes. Isso é fundamental que a gente discuta dentro da sala de aula. Quanto antes a gente começa essa discussão, a gente preserva e faz o trabalho preventivo em relação aos nossos jovens e depois que serão futuros adultos. Muito bom, você falou algo bem interessante sobre investimento e é duas teclas que eu sempre bato aqui nas minhas redes sociais. Primeiro, as pessoas confundem muito o que é investimento e o que não é. E aposta não é investimento. E quando eu conversei com o deputado Anibele, eu falei para eles, muitas pessoas falam se o governo na esfera federal deve proibir ou legalizar ou deve fazer com as casas apostas. Independente disso, eu acredito que a raiz está na conscientização. Como foi feito uma campanha de conscientização lá na década de 80 com o tabagismo, que diminuiu consideravelmente de lá para cá. Existe, mas diminuiu. E é isso que o deputado Anibele e nós conversamos que ele está propondo. Campanha de conscientização. Através disso, eu tenho uma pergunta para te fazer. Para quem não conhece muito
como que funciona um projeto de lei? O que acontece agora? Você colocou o projeto de lei, como que funciona? Para o pessoal que está nos assistindo, consegue nos ensinar aí? Acompanhando atentamente o que está sendo falado, qual é o caminho dentro, chama-se processo legislativo, né? Então a gente vai conversar com o pessoal da CCJ para ver a constitucionalidade desse projeto. E aí ele tramita, após a aprovação, pelas comissões de mérito. Duas comissões no mínimo, uma delas a educação, e na sequência está apta a ir a plenário, sendo que em qualquer momento ela pode receber emendas. Em recebendo emendas, ela volta para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. E, estando apta, ela vai a plenário, é aprovada e, na sequência, vai ao governador sancionar ou vetar. Ele pode fazer o veto total ou o veto parcial. E, muito provavelmente, nós gostaríamos que esse projeto fosse para a Secretaria da Educação em forma de diligência, para que ele possa também colaborar e melhorar esse projeto para ela se tornar uma lei que possa sair da teoria na prática. O que nós vemos hoje nos na matéria escolar é muita coisa ligada à realidade. Quando se fala em educação financeira, que é algo fantástico, você coloca os nossos jovens preparados para o dia a dia. Não é só a teoria, é também a prática. E esse é um problema que, infelizmente, está crescendo na nossa sociedade. Portanto, é o momento de nós começarmos a fazer o combate, o enfrentamento, junto com dando ferramentas para as escolas, tanto públicas como particulares, elas poderem efetivamente valorizar esse problema no sentido de combatê-lo, ajudando os profissionais da educação a saber detectar jovens com esse tipo de vício, dar palestra, dar sugestões, dar dicas para que a família também possa ter essa proteção e que a gente possa salvar vidas, porque, objetivamente, na ponta, tem gente que está vendendo tudo que tem, porque achando que vai recuperar, e como isso, eu falei no início, é como se fosse um vício numa droga. Portanto, temos que enfrentar e recrutar todas as pessoas de bem para que possam ter o discernimento e a responsabilidade de fazer esse enfrentamento. Muito bom, muito bom. Deu para entender mais ou menos o processo, para quem não vive esse meio da Câmara, de como funciona, do Poder Legislativo, dos poderes, né? Interessante você trazer esse posicionamento para quem está nos assistindo. Secretário, no começo da nossa conversa, você trouxe alguns números de quantas escolas, de como funciona, e levando em conta todos esses números e o espaço territorial, geográfico mesmo do Paraná, com todas com todas as escolas, você acredita que teria como, na prática, aplicar algo de forma que realmente funciona, algo realmente funcional, através de palestras ou de alguma outra forma que chegue para todas as escolas? De acordo, eu sei que é uma pergunta meio genérica, né? Eu sei que é difícil, tem que fazer um planejamento, tenho total consciência disso, mas pela tua experiência, para quem veio de núcleo, de direção, de tudo, o que você me diz? É super possível fazer. A gente hoje tem, pela própria tecnologia, tem uma conexão com todas as escolas do estado do Paraná. A gente consegue conversar com todos os nossos diretores, pedagogos, professores, ao mesmo tempo a gente se conecta. Obviamente, você tem que ter um material para apoiar o professor, trazer a formação continuada do professor, subsidiá-lo dessas informações, de toda a proposta que nós temos, e depois construir um material para o professor que o professor vai desenvolver. Os nossos professores, eles conseguem trazer esse trabalho. E muitas vezes, assim, o professor nosso, ele já faz essa discussão de conscientização. É que esse tema das apostas é algo novo dentro da nossa rotina. A gente não tinha, a gente não falava. O máximo que a gente via, o máximo de apostas que a gente via era quando a gente comprava uma rifa lá para participar, para ajudar alguém. Né? A Mega Sena, que você apostava. Agora, a forma que está hoje, tá? Você é bombardeado, você abre redes sociais, vem um monte de propaganda. Liga a TV, também é propaganda, a rádio também. Então, as pessoas, em especial
as pessoas que têm essa tendência ao vício, elas acabam sendo presas fáceis dessas casas. E aí a educação tem um papel muito poderoso, que é de conscientização. Você deu um exemplo muito bom, que foi do tabagismo, o cigarro, que a gente via, que era a gente sempre comenta isso, que era a coisa mais normal você entrar num restaurante ou numa lanchonete, as pessoas estarem fumando ali do teu lado e você se alimentando. Hoje você fica chocado se alguém acende cigarro do teu lado, você está em uma calçada e alguém está fumando do teu lado. Isso é um processo cultural que começa na educação, mas tem que envolver toda a sociedade. Aí vai desde os nossos pais de estudantes, a sociedade de uma maneira geral, e o poder público pode começar esse trabalho através dos órgãos do governo, das entidades de controle, mas também a própria sociedade, as atividades, por exemplo, o lado religioso também, que é bem importante. Nós temos as nossas igrejas católicas, evangélicas, enfim, que podem também trazer esse trabalho. Muitas vezes, esse vício, ele é silencioso, porque ele não tem cheiro, não tem, você não percebe. Você só percebe quando a Falou pessoa já tudo. está no fundo do poço, ela já está numa situação que muitas vezes já está na tendência de levar numa situação de tirar a própria vida, porque ela acaba com tudo. Ela destrói a família, o emprego dela. Então, eu conheço vários casos de pessoas próximas a mim que estão vivendo a situação, algumas já conseguiram sair, outras estão lutando para sair desse vício, e é algo que a gente não tem como a gente deixar isso sem ter uma atuação. Eu acho que aqui o projeto de lei que o deputado traz, e trazer esse projeto de lei com a ampla discussão com a sociedade paranaense, para a gente botar isso de pé e fazer esse debate e de conscientização, o quanto antes a gente começar, a gente vai ter sucesso sim, e a gente consegue lograr êxito, em especial, preservar vidas e transformar as pessoas que teriam uma tendência de entrar nesse vício, o nosso trabalho seria crucial. E, obviamente, que a educação sempre está à disposição, a educação cumpre esse papel de começar o trabalho de discussão dentro das escolas paranaenses. Muito bom, muito legal. Secretário, você falou algo bem interessante que eu sempre falo nos meus vídeos, nas minhas redes sociais, que o vício em apostas, só para o pessoal que está assistindo e que vai assistir depois essa live para entender, o vício em apostas é o vício mais silencioso que existe. Se o teu familiar sofre com alcoolismo, você percebe o cheiro, pelo comportamento, é uma mudança comportamental, ou se ele sofre com dependência química, você consegue ver, você consegue perceber a mudança no comportamento. O vício em apostas é silencioso. O esposo, o filho, às vezes vai no banheiro, tá trancado no quarto, tá com o celular na mão e tá apostando. E a família só percebe quando estourou a bomba. Quando estourou a bomba, quando tá devendo, até para agiota, quando tá devendo a banca financeiras, porque hoje, se você abrir qualquer conta em qualquer banco digital, você já consegue um empréstimo. Então, muitos bancos digitais liberam crédito muito fácil. E aí você falou algo bem interessante, que é como nós pensamos isso na conscientização. Imagina um aluno que recebe uma informação de qualidade dentro da escola, que entende o perigo disso, chega em casa e replica isso para os pais. Então, isso é bem interessante. Até falar uma curiosidade para vocês, essa semana uma mãe, um aluno me procurou, sempre me procurou para fazer um atendimento, me mandou um direct aqui no Instagram, falou, ó, faz um atendimento com meu filho e tal. E uma história muito parecida. Ficava só no celular, ficava quieto no celular. Quando a mãe percebeu, estava apostando, e não eram em apostas esportivas, curiosidade. Não, aliás, eram em apostas esportivas, mas não de futebol, campeonato de esportes, de CSGO. Então, para vocês entenderem como a acessibilidade está ali na palma e às vezes a família não percebe, né? Então, tá certo. Dito isso, deputado, quero perguntar para você. O secretário falou um pouco ali falou um pouco do papel da escola e como a religião pode ajudar. Na tua visão, deputado, qual é o papel do Estado nesse problema de saúde pública, que é o vício em apostas? Qual é o papel do Estado nesse problema? Ele é total. Isso. Eu sou daqueles que entende que o Estado tem que colocar a sua mão para tratar desigual os desiguais. Somos daqueles que, com 18 ou 21 anos, você é responsável por todas as suas ações, seja na bebida, seja no cigarro, seja batendo em alguém, atropelando alguém. Mas os nossos jovens
são, nesse momento, a parte mais fraca. Então, é fundamental que o Estado dê políticas públicas, ferramentas para que os colégios estaduais, o nosso ensino fundamental, o nosso ensino particular possa ter a ação. Isso eu tenho certeza absoluta que vai colaborar com muitas famílias. E hoje, como vocês disseram, silenciosamente, não sabem do que está acontecendo e, de repente, estoura, vem uma agiota, de repente tira alguma coisa de casa para fazer dinheiro porque está devendo, como se fosse um vício em droga. Infelizmente, é a nossa realidade. E nós temos que trabalhar com a nossa realidade. Portanto, queremos, sim, o mais rápido possível, que isso se torne lei e possa ajudar as famílias paranaenses. Esse é o desafio, essa é a vontade, e eu quero, Leonardo, te agradecer mais uma vez publicamente, você que nos provocou em cima do teu trabalho, da tua luta, pelo teu conhecimento, nos ajudando, e tenho certeza que o secretário também, os deputados, nós vamos fazer uma lei muito bacana e talvez a primeira lei nessa linha do Brasil. Esse é o nosso desafio para poder melhorar a vida das nossas famílias paranaenses. Muito bom, eu que agradeço. É muito difícil levar um projeto e um deputado, o governo, ouvir e quem dirá levantar a bandeira. Então, ser deputado levantando bandeira, isso é maravilhoso. E aproveitando, eu vou responder uma mensagem aqui que chegou no nosso. Eu vou mandar essa pergunta para o secretário, tá? Bomba aí, secretário, tá bom? Aí Oh. você desarma. Brincadeiras à parte, ó. Elber mandou, governo federal não ajuda, né? Então, o governo federal não ajuda, o governo tem feito alguns movimentos que não é nem de legalização e nem proibir, tá? De forma, colocando algumas leis para tentar organizar, mas eu quero perguntar não do governo federal, perguntar do governo estadual, beleza? O governo estadual, né? O governo Ratinho Júnior, prega muito a inovação e esse projeto é um projeto de inovação no Paraná, não é o único, né? Mais um estado se movimentando isso, mas vai ser pioneiro. Então, o Estado está levando. Como que o governo enxerga isso? Como que a Secretaria de Educação do Paraná enxerga isso? E como que você acredita, sendo um dos homens de confiança do governador, como que o governador vai olhar isso quando chegar na mesa lá? O trabalho de conscientização é fundamental, porque se você só proíbe, esses sites eles estão alocados em outros países, vários países. Então, assim, as pessoas vão continuar tendo acesso. E o que é pior, é ir sem ter pagamento de impostos que depois pode, inclusive, reverter para tratamento de saúde das pessoas. Eu não acredito muito em proibir. A gente vê aquele vapor, né, que eu acho que esse é o comentário que você fala, que cigarro eletrônico. Hoje está espalhado por tudo que é Isso. lugar que você vai. Dentro das nossas escolas, hoje eu converso com os diretores, nós temos muitos diretores se queixando que os estudantes usam bastante isso e que acabam usando. Então, o melhor momento de trabalhar é com a educação, é com a conscientização, é isso que a gente precisa trazer. E o governador Ratinho Júnior, não tenho dúvida que ele é a favor da conscientização, ele é uma pessoa que defendeu muito para colocar a educação financeira para o uso consciente do crédito, para as pessoas não se endividarem, e é a mesma coisa nesse caso das apostas. A gente vai trabalhar e trazer a conscientização para dentro da sala de aula e começar com as nossas crianças, adolescentes, jovens, para que essa cultura do vício, das pessoas não serem tão vulneráveis por essas empresas predatórias que acabam levando muitas vezes o sustento, o dinheiro do remédio, o dinheiro da alimentação das crianças de casa e dentro de casa. Então, o poder da educação, que o filho tenha essa conscientização de chegar e cobrar do pai, da mãe sobre o uso responsável dessas apostas é fundamental. É só você pegar um bom exemplo. Quantas vezes a gente, muitas vezes, não coloca o cinto de segurança dentro do automóvel? Quantas vezes um filho nosso chama atenção? Pai, coloca o cinto, mãe, coloca o cinto. É dessa forma, trabalhando de forma muito forte em relação com os nossos estudantes. E só para aproveitar que o espaço, responder a pergunta, acho que de uma estudante aqui, ela me perguntou aqui, a nota do Se Liga, que é o trabalho lá no final do ano, de intensificação da aprendizagem, conta para o Ganhando do Mundo? Conta sim, então se dedica aí nos estudos, capricha na nota, que você pode estar concorrendo aí a uma participação do Ganhando do Mundo aí no ano que vem, quando você se inscrever.
Que interessante, o pessoal tá antenado, né? Que legal, uma aluna perguntando, muito bom. Aí, ó, tá. Já teve a resposta do próprio secretário, então capricha, estuda bastante. E, secretário, muito bom que você falou. Pessoal, o segredo não está em proibir ou não, o segredo está em conscientizar, como cinto de segurança, como Prevenir, né? um exemplo que você deu do. Prevenir, promoção de saúde. Pessoal, quero agradecer muito vocês dois pelo espaço e por estar aqui, pela dedicação, por se comprometer com a população do Paraná. Através disso, deputada Anibele, quero que você deixe um recado para o pessoal que está nos assistindo, que vai assistir depois, sobre um pouco da tua intenção, do teu trabalho, deixar uma mensagem aí para as famílias que estão sofrendo com o vício em apostas. Beleza? Consegue deixar para nós? A intenção, logicamente, como eu disse no início, um deputado de verdade, alguém que tem a honra de representar a população paranaense, tem que ter a sensibilidade, tem que ter a humildade, tem que ter a capacidade de escutar o que a sociedade clama. E esse projeto, ele vem ao encontro de realidade de uma série de famílias. Jovens que silenciosamente acreditam que conseguem ganhar dinheiro facilmente, entendem às vezes que acham que são entendedores de futebol, fazem apostas, acham que isso vai ser suficiente para fazer o seu sustento. Então, é um problema que está só crescendo dentro da nossa sociedade. Portanto, nós temos que dar ferramentas para o poder público, seja ele estadual, municipal, e aí dentro desse projeto também, ele prevê parcerias com os municípios, no intuito de poder fazer políticas públicas conjuntamente, para que a gente possa ter essa proteção maior dos nossos jovens. Então, assim, é muito bacana, eu escrevo dentro da minha biografia de vida, biografia pública, mais um capítulo muito honrado, né? Tantas bandeiras que nós temos ao longo da nossa caminhada, nós assumimos mais uma bandeira. E a gente quer que outros parlamentares também assumam, com a presença do secretário, que tem a sensibilidade, com o nosso governador, com o nosso vice-governador, nós temos condições, sim, de apresentar algo efetivamente bom, concreto, que possa melhorar a condição, muitas vezes ruim, de algumas famílias onde o jovem está perdido por causa do vício nas apostas. As bets, elas são muito fortes, elas têm muita força para entrar na nossa casa. Muitas vezes o jovem está no quarto, mas ele está ali apostando e o pai e a mãe estão achando que ele está dormindo. Então, assim, ou lendo um livro. Isso é muito perigoso e a tendência, se nós não entrarmos, fazer um enfrentamento, ela é piorar. Por isso eu fico muito feliz de poder ter apresentado esse projeto com a sua ajuda. Tenho a certeza que nós vamos melhorar e logo, logo isso estará para a sociedade, para o poder, para os colégios estaduais, sejam eles públicos, particulares, para que a gente possa ter como mais uma ferramenta, promovendo palestras, valorizando os profissionais para detectar o problema e efetivamente combater de frente esse mal que está assolando a sociedade paranaense. Show de bola, muito bom, deputado, muito obrigado. Tendo a mesma pergunta para o secretário. Secretário, que mensagem você deixa para as famílias, para os papais, para as mamães que estão nos assistindo, que vão assistir essa live depois e que estão preocupados com o filho, recebendo tantas informações, que enquanto homem, enquanto secretário você deixa para essas. Olha, dizer assim, do trabalho que a gente tem feito em relação à educação é levar esse protagonismo dos nossos adolescentes. Ontem mesmo eu estava em Foz do Iguaçu, fizemos um encontro aí com mais de 350 estudantes, jovens protagonistas que atuam dentro das nossas escolas em tempo integral. E esse protagonismo, e essa conscientização e exercer as lideranças positivas. A gente traz muito isso para dentro da sala de aula do Paraná. Hoje a gente trabalha muito forte em exercer lideranças positivas com bom exemplo, porque muitas vezes na escola a gente, quanto professor, quanto diretor de escola, a gente acaba enaltecendo muito aquele estudante que provoca alguma situação, que desrespeita, com exemplos que não são de forma que vai ajudar os seus colegas. E agora a gente está trazendo o protagonismo desses jovens que trabalham em relação ao protagonismo dele dentro da escola e trabalhar essa liderança. E aqui, esse trabalho que a gente tem feito em relação
que vai ser desenvolvido. Primeiro, parabenizar mais uma vez você, Léo, e ao deputado Anibele, que traz essa discussão em relação ao uso, a formação, a conscientização sobre os jogos nas bets. Ele é fundamental. E é o trabalho que a gente vai fazer hoje em relação a este processo. Quero ser parceiro, quero estar junto para a gente trabalhar. Tudo aquilo que puder ajudar os nossos meninos e meninas do Paraná e aos nossos jovens, que eu sou sempre parceiro, porque é algo importante levar para dentro da sala de aula essa discussão. Da sala de aula ele vai para a casa dos pais e da mãe, ele chega com essa informação, chega com material e demonstra aos seus pais. A gente tem que começar. Eu sempre penso, a gente começa um trabalho e vamos ganhando força nesse caminho. Então, quero agradecer pelo convite aqui pela live, foi uma alegria, agradecer quem nos assistiu aqui, teve até esse momento para nos assistir, para nós é importante. E vamos seguir em frente com a educação. A educação é um meio de transformação de vidas, é um meio de ascensão social da nossa população. E o que a gente tem feito hoje no Paraná é isso, investido na educação em tempo integral, escola cívico-militar, educação profissional, para que com isso a gente consiga dar ascensão aos nossos meninos e meninas que estão espalhados pelos 399 municípios do nosso estado do Paraná e levando essa educação. Muito obrigado pelo convite e desejo uma boa noite a todos. Muito obrigado, secretário. Pessoal, só vou responder uma pergunta aqui, olha que interessante. Adalto Santana mandou ali, ó. Importante convidar a Federação Paranaense de Futebol para a discussão, incluindo o repasse desses custos na implantação da política pública de conscientização aos responsáveis pela problemática. Adalto, É uma ideia. a Federação Paranaense de Futebol está convidada para... Manda um direct para mim depois da live, manda um direct aqui, eu vou conversar com vocês, abrir espaço para vocês, quero ouvir vocês. Então, toda quarta-feira, às 19h30, eu tô ao vivo aqui e quero conversar com vocês, beleza? Quero agradecer muito a presença de vocês dois, muito obrigado por tudo. Desejo para vocês aí, ó, uma semana abençoada e quero convidar todo mundo que está nos assistindo, siga o deputado Anibele aqui no Instagram, sigam o nosso secretário Rony e me sigam no Instagram também. Essa live vai ficar gravada, quem não conseguiu assistir inteira a live, vai ficar gravada no meu Instagram e amanhã tá no meu canal do YouTube também, Psicólogo Leonardo Teixeira. Um abraço no coração de vocês e até a próxima quarta, 19h30. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, obrigado. Valeu, gurizada. Valeu. Parabéns, Tchau. Leonardo. Obrigado, secretário. Fique com Deus.